Bom dia, meu nome é Itan, eu sou engenheiro mecânico e hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos de vigas e algumas aplicações ali nos concursos voltados para a Petrobras, ok? Conteúdo muito cobrado no ramo de resistência dos materiais. Para iniciar esse assunto, nós temos aqui os pré-requisitos que vão desde as reações de apoio, né, encontrar os apoios através das equações de equilíbrio, depois realizar cortes e determinar através dos diagramas os esforços internos, não é? E eu vou estar aplicando em duas questões muito comuns e muito cobradas a respeito de encontrar os esforços máximos e interpretar ou criar os diagramas, ok? Bom, primeiramente, eu preciso entender o que é um apoio, ok? Sempre que eu aplico uma carga externa no elemento estrutural, eu vou ter pontos, eu vou ter apoios que vão sustentar, se igualar as forças a essas cargas e manter a estrutura em equilíbrio estático, ok? Então, sempre que eu falo em reação de apoio, eu estou falando das forças que vão sustentar essa estrutura. Eu tenho alguns tipos mais comuns de apoio. Eu tenho eles: o pino, o rolete e o apoio fixo, né? Vamos pela ordem: rolete, pino e apoio fixo. Rolete restringe uma dimensão, pino duas, apoio fixo 3, ok? Rolete, vamos lá. Sempre que tiver algo relacionado a uma bola, algo que permita deslizar em X e permite o giro, eu restringo somente em Y. Pino, um parafuso, algo assim, eu restringo o movimento em Y e em X, mas eu permito realizar o giro dessa estrutura. E apoio fixo ou engaste, né? Eu restringo o movimento em X, em Y e também o giro. A simbologia vai poder variar, né? Mas é importante entender a lógica para poder interpretar a questão, ok? E bom, como que eu vou encontrar esses valores dessas equações, né? A partir da simplificação da aplicação da segunda lei de Newton, né, onde eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração, eu estou trabalhando em equilíbrio estático, logo eu não vou ter aceleração, não vou ter o movimento. Então, força igual a massa vezes a aceleração, sem aceleração eu tenho que força igual a zero, ok? Então eu venho aqui nas três equações de equilíbrio. Vocês vão utilizar essas equações em todos os inícios de questões envolvendo problemas estáticos, ok? Para um corpo em equilíbrio em duas dimensões, que são os nossos casos, eu tenho somatório de momento igual a zero, somatório de força em x igual a zero e somatório de força em y igual a zero, ok? Bom, eu estou tratando dos esforços externos, ok? Eu tenho forças, eu tenho peso suportado por essa estrutura. Mas pensa comigo, se eu tenho um equilíbrio estático, então internamente essa estrutura também não pode se movimentar, correto? Então, o segundo conceito é o conceito dos esforços internos. Essas cargas sustentadas pelas estruturas vão mudar o comportamento interno delas. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que os esforços vão variar durante o comprimento dessa viga, ok? E como que eu represento isso? Eu tenho três esforços principais, né? Eu secciono a estrutura, vamos supor que eu corto ela. Quando eu corto, concorda que ela continua em equilíbrio. Então, se eu corto ela e ela continua em equilíbrio, eu tenho esforços internos ao longo dessa estrutura que vão garantir esse equilíbrio. Vamos conversar um pouco mais para ficar mais claro, ok? Eu tenho a força normal, que é ao longo do eixo, força cortante, paralela ao eixo, ou nas questões também aparece como força de cisalhamento, e o momento fletor, que ele vai tender a curvar, ok? Em vigas, nas questões, nós vamos ter em quase todos os casos somente força cortante e momento fletor.
que eu quis dizer quando eu corto a estrutura? Vamos supor que eu cortei a estrutura e desse lado eu vou ter algo semelhante aos apoios, ok? Eu cortei, vamos supor que eu cortei aqui e eu vou analisar de um lado ou do outro. Então, quando eu analisar, surgem essas forças. E como que eu faço agora para resolvê-las? Bom, simples, eu aplico novamente as equações de equilíbrio, considerando os apoios internos, agora como externos, né? E vamos lá. Se elas variam ao longo do corpo, então eu vou ter diagramas ali, equações que eu vou representar esses esforços variando ao longo de todo o corpo, ok? Mas esses conceitos vão ficar mais claros agora nas questões, né? Eu pego a estrutura, analiso os apoios, determino os meus esforços dos apoios e depois eu parto para as minhas forças internas. Vou determinar a força cortante e o momento fletor, ok? Separei a primeira questão aqui, que foi um exemplo cobrado no concurso da Petrobras de 2018. Eu tenho uma viga biapoiada de comprimento L sujeita a uma força F atuando a uma distância L sobre 4 de uma das suas extremidades, ok? Tanto faz se é do lado esquerdo ou do lado direito, porque ele não determinou. E eu quero saber momento fletor máximo, força cisalhante máxima, ok? Vamos lá. Se ele quer saber momento fletor máximo e força cisalhante máxima, como que eu determino o máximo? Eu tenho que saber os esforços ao longo de toda a estrutura. Então, primeiro, a gente vai ter que representar essa estrutura, ok? Representando os esforços atuantes e determinando os apoios. Mas eu não disse aqui se eu vou ter um apoio, né, ou um rolete. Atenção, não importa nesse caso, porque eu não tenho força externa em X, então eu já elimino esse cara aqui, ok? Então agora eu selecionei o ponto A e ponto B, representei a minha estrutura e agora, né? Para determinar o momento fletor e força cisalhante máximo, novamente eu vou ter que saber como que esse esforço varia ao longo de toda a estrutura. Varia ao longo da estrutura, eu preciso determinar os esforços internos, ok? Vamos agora para as nossas equações de equilíbrio. Somatória de força em x, y e momento. Então, somatória de força em x eu não preciso perder tempo, porque eu não tenho força externa em x, eu já sei que vale zero, né? Então agora eu vou selecionar somatória de momento. Mas qual que é positivo e qual que é negativo? Isso pode cair em questões teóricas, né? Não tem certo ou errado, não tem positivo ou negativo sempre, né? O que acontece é que eu seleciono um sentido e aquele sentido vai ser positivo e o outro vai ser negativo, ok? Selecionei o sentido anti-horário positivo como convenção, geralmente é o anti-horário tomado como positivo, e se a minha estrutura está em equilíbrio, em qualquer ponto desse que eu fizer o somatório de momentos, eu vou ter o resultado igual a zero, ok? Onde que eu seleciono? Bom, nas provas, selecionem sempre onde você vai eliminar mais reações, geralmente nos apoios. Eu vou selecionar no apoio A, força em A não gera momento para esse apoio. Então, quais forças vão exercer momento, né? A própria força externa com um braço de alavanca L sobre 4. Meu sentido positivo é o anti-horário, isso é bem importante. Então, qual que vai ser o sentido dessa força? Quando eu aplico a força e utilizo o braço de alavanca L sobre 4, ela vai realizar um giro no sentido horário. Então, negativo. Agora a força em B, eu estou considerando primeiro para cima. Mas é para cima, é para baixo? Atenção, não importa. Se eu considerei para cima e o resultado foi negativo, significa apenas que ela atua no sentido inverso que você escolheu. Eu vou selecionar a força em B atuando para cima. Qual que é o meu braço de alavanca? Vai ser L. Então, força em B para cima vai gerar um giro no sentido anti-horário do meu ponto de aplicação do momento. Resolvendo a equação, menos FL por 4 mais FB por L, eu já encontro a força em B
Perceba que eu escolhi primeiro o somatório de momento ao invés do somatório de força em y, porque eu já ganho tempo descobrindo uma variável, ok? Aí agora nós vamos para o somatório de força em y, eu já tenho o valor da reação em B, ok? Então, o que eu tenho no somatório de força em y? Considerando o sentido para cima positivo, eu tenho aqui força em A para cima. Atenção, primeiro eu estou considerando para cima, pode ser que sim, pode ser que não. Força em A menos F, mais força em B, que eu já determinei o valor, ok? Então eu tenho que a minha força em A vale 3F por 4. E agora, bom, a questão quer determinar a força cortante máxima e momento. Lembrando que viga, quase sempre eu vou ter só força cortante, que vai ser paralelo, né? Força normal é no sentido do eixo, né? Geralmente vai ser paralelo, força cortante, e momento, que vai ser que provoca o giro. Como que eu determino isso agora? Bom, eu já tenho as reações dos apoios, né? Agora eu vou determinar minhas forças internas a partir dos diagramas, né? Eu inicio pelo diagrama de força cortante. Como que eu faço esse diagrama? Lembrando que eu falei que as forças internas variam ao longo do comprimento da viga, ok? Como que elas variam? Sempre que eu tenho aplicação de um momento ou de uma força, né? Atenção, sempre que eu tenho aplicação de uma força, um momento ou um apoio, qualquer esforço, eu vou estar modificando as resultantes das forças internas, ok? Um erro muito comum nas provas é determinar a equação para toda a estrutura. Nesse caso, não. Se eu tenho uma força aqui, as forças modificam a atuação dos esforços internos, então eu tenho um comportamento antes dessa força e um comportamento depois, ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar forças internas em dois trechos. Trecho 1 de 0 até L sobre 4, trecho 2 de L sobre 4 até L. Seguindo, eu vou utilizar, né? Eu não expliquei anteriormente, mas é a mesma questão da convenção. Geralmente se escolhe força cortante positivo para baixo e momento positivo anti-horário pelo lado esquerdo. E eu prefiro pegar sempre o lado esquerdo para ter um padrão, mas não está errado pegar o lado direito. Porque que aqui é o contrário? Força de ação e reação, ok? Mas o mais importante é você definir um sentido e seguir ele durante toda a questão, ok? E eu selecionei para baixo, deu para cima a minha cortante. Não está errado, quer dizer que a cortante atua ao lado contrário do que você arbitrou, ok? Então vamos para o nosso primeiro trecho com essa convenção de sinais. O que eu tenho aqui no meu primeiro trecho, ok? Tenho a força cortante para baixo e tenho simplesmente a força do meu apoio, ok? Então, a força cortante no primeiro trecho vai ser igual à força do meu apoio A. E qual que é o valor máximo? Perceba que é um valor constante, ok? É um valor constante. Ele não varia, vai ter esse valor. Mas você não pode dizer que ele vai ser sempre constante, ok? Mais para frente nós veremos outro caso. Agora, o trecho 2, né? O que quer dizer o trecho 2 de L sobre 4 até L? Bom, eu cortei, selecionei o lado esquerdo, de 0 a L sobre 4, eu já determinei a equação de cortante para aquele trecho. No trecho 2, quer dizer que eu posso variar o meu x em qualquer valor entre L sobre 4 e L, que eu vou ter uma equação com o comportamento da força cortante nesse intervalo. Eu posso selecionar x igual a L sobre 4, x igual a uma posição intermediária ou x igual a L. Vai valer para esse trecho. E cortando nesse trecho, o que eu vou ter? Eu vou ter 3F por 4 para cima, F para baixo e cortante para baixo. Então, meu valor de cortante também é constante para esse intervalo, ok? Constante nesse trecho. Então, eu tenho um valor para o primeiro trecho,
outro valor para o segundo trecho sem variação. Então, eu já tenho meu valor de cortante máximo, ok? Agora vamos para os diagramas de momento fletor. Nos mesmos trechos, o que eu vou ter agora, né? Eu tenho um momento anti-horário positivo, como eu considerei no início, e a força do meu apoio em A. E onde que eu vou determinar o momento? Bom, lembrando que eu seleciono os trechos, o meu x varia de 0 até L sobre 4. Isso significa que eu posso selecionar qualquer trecho entre 0 e L sobre 4, ok? Então, quando eu corto, né, eu vou estar descobrindo o momento na região que eu corto, ok? Se eu cortei aqui, qual que é a força que gera momento em relação a esse local? 3F por 4. Qual que é a minha distância? Minha distância é x, porque eu vou selecionar. E qual que é o sentido, né? Eu seleciono a força para essa distância, eu realizo um giro no sentido horário, então negativo. Agora eu tenho a minha equação de momento. Perceba que agora não é constante, eu tenho uma equação no formato da equação da reta. O que eu preciso fazer? Bom, se é uma equação de reta, ou ela vai subir o valor ou vai diminuir. Então, eu preciso determinar o valor no início e fim do intervalo, ok? Equação de reta varia em função de x, determina o valor no início e no final, ok? Um deles vai ser o máximo e outro o mínimo. Nesse caso, eu tenho x igual a 0 e x igual a L sobre 4. O que eu tenho? X igual a 0, momento 0, x igual a L sobre 4. Meu momento vale 3FL por 16. Agora, eu vou fazer esse mesmo procedimento no segundo trecho, ok? E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu já terminei a minha equação que varia de 0 até L sobre 4. Agora, vou realizar a minha equação que varia de L sobre 4 até L, ok? Meu x vale de L sobre 4 até L. Em qualquer ponto desse, a equação vai me dar o valor de momento. O que eu vou ter de força que gera momento nesse ponto? Bom, eu vou ter 3F por 4. Qual que é a distância? X, certo? 3F por 4 em X, horário, eu tenho negativo. E agora, F. Atenção, qual que é o braço de alavanca dessa força? F. É X, não é X. Isso também causa bastante erro nas questões. O braço de alavanca, se eu disser que é X, quer dizer que eu estou representando minha força aqui. A distância que gera o momento é x menos L sobre 4, ok? Porque eu estou calculando meu x variando do início até o final. Então, o valor do meu braço é x menos L sobre 4. Sentido, bom, eu tenho uma força em relação ao meu ponto, gira no sentido anti-horário. Então, eu tenho o sentido anti-horário positivo, positivo. Bom, que agora é só finalizar a equação, né? Eu vou ter a minha equação de momento que vale de L sobre 4 até L. E então eu posso selecionar aqui x igual a 0. Posso? Atenção, não posso utilizar x igual a 0, porque minha equação só vale de L sobre 4 até L, ok? Isso gera bastante erro. Isso também tem um formato de uma equação da reta, calculo no início e no final. Tenho aqui um momento para x igual a L sobre 4, 3FL por 16, foi igual do outro trecho, né? E x igual a L, 0, ok? Então, eu tenho meu momento máximo 3FL por 16, ok? Agora, resumindo, qual que é a sequência das etapas que fazemos nessas questões? Primeiro, representar os esforços atuantes e apoio, selecionando corretamente. Determino os esforços nos apoios com as minhas equações de equilíbrio, ok? Determino o diagrama de força cortante, momento fletor, e determino os esforços máximos. As questões geralmente vão pedir para você determinar os esforços máximos, né? Aí você vai com os diagramas
até onde precisar. Alguns pedem também para você desenhar esse diagrama e outros para interpretar. Qualquer resposta, letra E. Voltando na questão agora para passar algumas dicas. Vocês perceberam que quando eu corto, eu posso pegar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, ok? Então, aqui, quando eu corto aqui, eu só tenho o apoio do lado esquerdo. Então, eu tenho que a minha cortante é igual a 3F por 4. Aqui, eu tenho F e 3F por 4. Se eu pegar o direito, só tenho F por 4. Então, quanto que vale? Bom, se eu corto ele está em equilíbrio, eu posso pegar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Ah, professor, mas você disse para utilizar sempre o lado esquerdo. Certo, para desenhar os diagramas. Mas se eu posso ganhar tempo pegando o lado direito, só para determinar o máximo, então eu não preciso me preocupar tanto com o sentido, ok? Então aqui eu não precisaria nem fazer os diagramas de força cortante. Cortei aqui, força em A, cortei aqui, essa força vai ser a minha cortante, já defini. Outro ponto, tem algumas questões para interpretar e criar diagramas, né? O que eu percebo aqui também, né? Qual que é o meu momento nas extremidades? Vocês perceberam que foi zero nas duas extremidades? Correto. Por que foi zero aqui? Vamos supor que eu utilizo x igual a zero. Eu não vou ter nenhuma força gerando momento. Então, o momento nas extremidades vale zero. Se vocês estão em dúvida sobre o valor, vocês podem usar isso para poder testar a equação de vocês, ok? Quando que não vai ser zero? Quando eu tiver um momento aplicado ou for um apoio do tipo engastado ou fixo, que aí eu vou ter um momento nessa região, ok? Vocês vão ver como isso é importante aqui na frente. Resolvendo a primeira questão, vamos fazer outra questão. Essa aqui, ela fala da interpretação de diagramas, ok? Eu tenho aqui uma viga, os pontos A e B como apoios e um carregamento, né? E o que eu tenho? Eu tenho um diagrama 1 e 2 e o que ele fala? Que o diagrama 1 é o momento fletor e o diagrama 2 é o esforço cortante. Tá certo? Não sei. Vamos descobrir? O que eu tenho que fazer? Sequência. Representar esforços atuantes, determinar os esforços dos apoios, diagrama de força cortante, diagrama de momento fletor e determinar os esforços máximos para traçar os pontos. Mas eu preciso fazer estudo nessa questão? Não. Como que a gente pode ganhar tempo? Bom, vamos lá, vamos interpretar, né? Pensa comigo. Ele está me falando que o diagrama 2, que o diagrama 1 é o momento fletor. Faz sentido diagrama 1 ser o momento fletor? Bom, se eu pegar o ponto A e analisar para cá, não tenho nenhuma força gerando momento, ok? Então já sei que está errado, né? Olhando aqui, faz mais sentido ser esse, certo? Força nesse ponto e força nesse ponto. Outra coisa, né? Ele está me dizendo aqui que o meu momento vale zero no centro, se eu considerasse o primeiro diagrama como momento fletor. Faz sentido? Se ele fosse zero, então praticamente eu não teria momento fletor. Vamos analisar, né? Um ponto importante é que onde a cortante vale zero, eu tenho o meu momento máximo, né? Isso pode ajudar em várias questões, né? Mas outra forma de interpretar, se eu pensar, o 2 ele afirma que é o esforço cortante, não é? Bom, aqui eu já vi que no trecho 0 não vai ser zero, né? Porque eu vou ter o apoio. E ele está dizendo que o meu ponto máximo é no centro. Será que faz sentido? Vamos lá. Se eu tenho esse carregamento, eu tenho os dois apoios, totalmente simétrico, concorda que eu vou ter metade do carregamento para um lado, metade para o outro, certo? Q vezes L por 2, Q vezes L por 2. Imaginam que eu realizo um corte aqui, né? Nesse caso, um único corte seria suficiente.
Se eu realizo um corte aqui, o que vai acontecer no centro? Bom, eu tenho metade da força para um lado, metade para o outro. Quer dizer que meu apoio A vale metade desse esforço. No centro, a cortante, concorda comigo que no centro eu vou ter metade desse carregamento atuando, né? Então eu tenho metade do carregamento para baixo, a força em A para cima. Se eu tenho metade do carregamento, então vai ser igual a minha reação em A, certo? Então nesse ponto, a minha cortante vai zerar, então não vai ser máxima. Aqui eu já matei, né? Zero, ponto máximo, extremidades aqui, zero para momento. Eu não preciso fazer nada disso. A única coisa que eu preciso é analisar melhor, né? O momento é zero nos apoios quando não há momento aplicado de engaste e o momento é máximo no ponto onde o cortante é zero. Essa primeira é mais fácil de lembrar, essa segunda, se vocês não lembrarem, vale ali analisar o diagrama. Ah, claro, se não tiver outro jeito, se eu não conseguir interpretar, eu realizo os cálculos, mas assim eu posso ganhar bastante tempo nas minhas questões. Resposta: falso. O primeiro diagrama representa o esforço cortante e o segundo representa o momento fletor, ok? Resumo: esforços máximos, questões envolvendo vigas, desenho ou interpretação de diagramas. A sequência de resolução é representar esforços externos e apoios, determinar os esforços dos apoios com as equações de equilíbrio, diagrama de força cortante, de momento fletor, e determina os esforços máximos. Vocês vão matar mais de 95% das questões de viga, ok? E, obviamente, se eu conseguir ter algum insight, lembrar de alguma dica e já puder eliminar alguns passos, eu posso para ganhar tempo, ok? Muito obrigado pela atenção.